Horizonte, sou mineiro, filho de Maria Calho e João Roscoe. É uma história interessante em Belo Horizonte, porque vocês imaginam que em 1941, quando eu nasci, ele era engenheiro e minha mãe era uma pessoa muito bonita em Belo Horizonte, que tinha até um apelido chamado Maria das Tranças, porque ela tinha tranças muito compridas. Esse casal, eles se namoraram, se apaixonaram e tal, e eu nasci, mas o João Roscoe acabou não se casando com a Maria. Nasceu o Jomar, que era justamente filho de João e Maria, Jomar. Minha mãe veio para o Rio para trabalhar, para começar a me sustentar também, deixou os pais dela lá em Belo Horizonte e começou a trabalhar justamente no cassino da Urca. Daí eu ter vindo depois morar na Urca por causa da proximidade que minha mãe tinha do próprio trabalho, que era bailarina do cassino. E aí começa uma história, minha mãe se casa com o Jean Pedro da Silva, que era um empresário pernambucano. Eu comecei a assinar no primário Jomar Roscoe. E depois, quando minha mãe se casa com o Pereira da Silva, com o Jean Pereira da Silva, pernambucano, eu passo a me chamar Jomar Pereira da Silva. Anos depois, aos 24 anos, quando eu tive o meu primeiro casamento, eu convidei meu pai para assistir o casamento. E eu conheci justamente na fila dos cumprimentos, que foi a última pessoa da fila para me cumprimentar. Foi no dia que eu conheci, eu tinha 24 anos, e a Maria Alice estava, na época, com 18 anos. Tivemos um filho, Jomar Júnior, tinha uma vontade enorme de resgatar um pouco a minha história em Belo Horizonte, com meu pai. A partir dessa vinda dele ao Rio de Janeiro, ele prometeu que voltaria a Belo Horizonte, contaria para a mulher dele e até para as filhas, que tinham 3 filhos, de que ele tinha tido um relacionamento anterior ao casamento e que tinha resultado no nascimento de um filho, que era eu, mas ele não teve coragem de fazer isso imediatamente. O segundo encontro nosso aconteceu em Nova York. Eu entrei numa loja para comprar pilha para gravador e encontrei meu pai na loja com a mulher dele. Ele se afastou um pouquinho, porque ficou uma situação um pouco constrangedora, ele não queria me apresentar naquela circunstância, mas prometeu, falou, vou estar com você mais tarde, qual é o hotel que você está? Eu falei, estou no Roosevelt. Passou no horário que eu não estava, deixou um bilhete, aí passaram-se alguns anos, eu insistia com ele, eu falei, bom, pai, nós temos que revelar esse segredo. Um de nós vai morrer primeiro e quem ficar vai guardar um segredo pesado. Então é bom a gente resolver isso. Fomos lá no fundão, tiramos sangue na hora, na época era uma coisa muito forte, até emocionalmente, porque você fica ombro com ombro colado, e faz uma fotografia na hora dos dois, tira uma quantidade de sangue também. E a partir daí ficou provado que eu era filho do João Roscoe. E aí, 2 anos depois, uma jornalista, amiga minha, Kátia Laje, muito conhecida em Belo Horizonte também, comunista, me manda uma notícia que meu pai ia ser homenageado em Belo Horizonte com o título de empreiteiro do século, ano 2000. Ele era empreiteiro, tinha uma empresa chamada Mascarenhas Barbosa Roscoe. E eu falei, bom, tem que ir. Liguei para ele e falei, meu pai, não posso deixar de uma homenagem a você. Não precisa, não tem convite, não sei o quê, ainda com medo de criar um embaraço. Eu falei, não, eu vou de qualquer maneira. E fui. E nesse dia, então, da cerimônia, lá na Federação das Indústrias de Minas Gerais, eu acabei conhecendo as minhas irmãs e a minha madrasta. E, para surpresa minha e até de grande satisfação, eu fui muito bem recebido por elas e pela minha madrasta. Meu pai já faleceu, mas a minha madrasta continua viva e tive dela e de todas as 3 irmãs o maior carinho. Então essa é a parte mais, vamos dizer, pessoal. E como é que eu cheguei a entrar no jornalismo? Eu comecei na revisão do Jornal do Brasil. Comecei na época que o Jornal do Brasil era na Rio Branco. Eu fiz um teste para revisão, passei. Na época da chefe da revisão era o João Ribas. Comecei como revisor. Como era um expediente que permitia fazer colaborações para outros jornais também, não havia nenhum impedimento, eu comecei a fazer matérias para Fatos e Fotos para Manchete. Eu aprendi a esquiar no Yacht Club do Rio de Janeiro com uma pessoa chamada Múcio Lodge. Esse Múcio um dia recebe um convite para que apresentasse alguém para fazer um anúncio de cigarro. Mas eu não sabia que era no cigarro. Como eu nunca fumei, também não vi um caso, no momento, era o seguinte, fazer um anúncio esquiando. Aqui na Baía de Guanabara, eu e uma moça, conversando com um fotógrafo,
eu percebi que seria uma coisa importante, porque eu perguntei, o equipamento dele era muito sofisticado, né? Ele falou assim, eu faço as fotos da presidência da República, eu sou o fotógrafo oficial da presidência da República. Eu falei, poxa, que beleza. Eu voltei lá para a revisão do jornal, tal, feliz da vida, tinha passado a manhã esquiando, uma moça muito bonita. Bom, passados uns 15 dias, recebo uma ligação da agência que eu fosse lá para receber o cachê. Quando eu vi o cheque, eu levei um susto, porque eu ganhava algo como se fosse 12 mil, alguma coisa no Jornal do Brasil para trabalhar um mês inteiro. O cheque era de 45 mil, alguma coisa. Quer dizer, era muitas vezes mais do que eu ganhava por mês. Aquilo me impressionou muito, eu peguei o cheque, corri no Banco Nacional, depositei, porque eu pensei até que fosse errado, fosse algum engano, né? Mas era verdadeiro. O Souza Cruz lançou o Cigarro Consul com um anúncio meu, esquiando na Baía de Guanabara. Poucos dias depois, eu recebo um segundo convite para esquiar novamente com a mesma moça, fazendo uma dublagem do Jean Paulo Belmondo, que veio filmar no Rio, O Homem do Rio. Ele não sabia esquiar e tinha que esquiar de roupa, calça, camisa, né? E carregando a moça que estaria, teoricamente, fugindo de uma cena dos bandidos. Cheguei na empresa que estava produzindo o filme, me perguntaram, quanto é que você acha que vale essa cena? Eu falei, bom, acabei de fazer uma cena mais simples, para revista, né, para anúncio do jornal, uma coisa que não tinha esse grau de dificuldade, né? Eu acho que pelo menos o dobro, acho que pelo menos 80 mil, minutinho. Ele tirou da gaveta 80 mil, me pagou em dinheiro na época. Pô, aquilo me deu uma dimensão que essa atividade, né, da publicidade me renderia mais do que a atividade jornalística. E aí eu comecei a me interessar e tive a chance de sair da revisão do Jornal do Brasil para a publicidade do Jornal do Brasil. Marcelo Correia de Araújo, que era o chefe, me faz o convite. Eu, no primeiro momento, não aceitei por insegurança. Eu falei, não, faz o seguinte, você vem para a publicidade, se você não gostar, você volta com o mesmo salário para a revisão. Eu falei, tá bom, topei. Bom, eu me apaixonei, né? Comecei na publicidade, rapidamente comecei a chefiar o departamento de classificados, comecei a crescer, até que um dia o Dr. Nascimento Brito me convida para assumir a direção comercial da Rádio Jornal do Brasil. Eu aceitei no primeiro momento, mas aí, dentro do próprio jornal, tinha um diretor, Araújo Neto, que recomendou ao Dr. Brito que não fizesse aquilo, porque poderia até me queimar. Então, se você vai tirar uma pessoa que está dando certo na publicidade do jornal, passar para a rádio, me chamou e falou, se você quiser ir para a rádio, tudo bem, você vai ter chance, mas o Araújo Neto está me aconselhando a não fazer isso, não seria bom nem para você, nem para a rádio, que poderia ser uma coisa precipitada. Eu aceitei a ponderação e passei do classificado para contato. Deixei o classificado com Hélio Sarmento, que era uma pessoa que depois ficou muitos anos no classificado do Jornal do Brasil, e fui para o classificado dividir a função e a sala com Mário Alencar, Carlos Eduardo Jardim e Roberto Miranda. E foi uma escola de vida e de profissão, porque eu comecei a ir como contato a visitar as agências de propaganda, conhecer as pessoas das agências de propaganda. E aquilo vai dando consistência, porque na medida que você vai conhecendo as pessoas, visando seduzi-las para anunciar no Jornal do Brasil, no seu veículo, aquela relação vai se estreitando, vai se aprofundando, e com isso, quer dizer, eu que não conhecia praticamente ninguém na publicidade, passei a conhecer muitas pessoas. Aí resolvi fazer um curso de marketing na PUC. Fiz o segundo curso de gerência de marketing na PUC. E aí dei um outro passo, falei, eu preciso valorizar a atividade de contato. Fundei a Associação de Contatos. E a Associação de Contatos, falei, não posso fundar uma associação e não fazer nada. Aí que eu resolvi fazer? Saída. Programei uma viagem ao exterior, visitando veículos de comunicação, né, jornais, agências de publicidade, começando pelo México. Teve um grupo comigo, fiz um grupo de 12 pessoas, saímos fazendo um roteiro profissional, começando na Cidade do México, depois fomos para Los Angeles, visitando os estúdios da Universal, não a parte brincadeira da Universal, né, mas por dentro, a produção dos estúdios. Depois fomos a Detroit, visitar a indústria do automóvel, fomos para Chicago, visitamos a Advertising Aid, depois fomos para Washington, para ver negócio de campanhas presidenciais, como é que eram feitas, Casa Branca, enfim.
Depois fomos para Nova York, e aí eu visitei 3 importantes agências, visitei a Thompson, a McCann, a Young Hubicon, New York Times, e depois voltamos. Quando eu cheguei no Rio de volta, eu tive uma sensação incrível, porque, por exemplo, em Nova York, quando eu visitei uma das agências, a Young Hubicon, era um prédio de 25 andares no centro de Nova York, e tendo um departamento de mídia em outro prédio com 200 funcionários. Eu falei, bom, isso aí é uma coisa que vai crescer muito, né? Não tem jeito, é uma coisa que vai explodir no Brasil. Vou aproveitar a experiência. Fui ao Fernando Barbosa Lima, pedi a ele um espaço em televisão, na TV Continental. Ele me deu 40 minutos por semana, uma vez por semana, para entrevistas sobre assuntos de comunicação. Então eu tinha, depois do horário do Gilson Amado, à noite, eu entrava segundas-feiras com um programa Contato, entrevistando pessoas de publicidade, 3, 4 pessoas por vez. Continuávamos no Brasil, né, fazendo um programa de televisão, né, e isso me deu também mais, né, conhecimento, visibilidade. Até que um dia, um amigo meu, que estava assumindo a gerência da Norte Comunicação, a agência Norte, me pede para ir sozinho ao programa. Eu falei, mas você leva 3, 4 pessoas, me leva sozinho dessa vez. Eu falei, tá bom, novidade, sozinho. Bom, cheguei lá na TV Continental, ali em Laranjeiras, Gilson Amado, né, fazendo um programa ao vivo ali ao meu lado. Aí eu sentado esperando o meu convidado, que não aparecia, faltavam minutos, 3, 4 minutos. O câmera olhou para mim e falou, e o seu convidado? Eu falei, assim, meio. Aí passou um locutor, que era o Velasquez. Eu chamei, peguei o papel, escrevi 3 perguntas, me entrevista agora, senta aqui do meu lado. Aí aquela girafa, né, sai do Gilson Amado, vem para cima de mim, eu começo o programa, aí passa, bom, hoje vai ser uma novidade, hoje eu vou ser entrevistado pelo meu companheiro aqui, Velasquez. Aí o Velasquez começou a conversar comigo, bater papo, então 40 minutos, acabou aquela entrevista, eu falei, puxa, fiquei aliviado, né, passei, superei o problema. No dia seguinte, recebo uma ligação de um senhor chamado Walter Loenrot. Walter Loenrot era dono da maior empresa de representação comercial do país, chamava-se Reprenais, representação de jornais e emissoras. Ele tinha simplesmente como cliente os principais jornais das capitais brasileiras. Dá exemplo, Pernambuco, Jornal do Comércio, Televisão Jornal do Comércio de Recife, a Crítica de Manaus, a Tarde de Salvador, a Gazeta do Espírito Santo, todos os principais jornais brasileiros estavam como cliente da Reprenais. E algumas rádios e algumas emissoras de televisão também. Então aquilo era uma importância enorme, que só fui conhecer naquele instante que esse senhor chegou e falou, você vai sair do Jornal do Brasil e vai trabalhar aqui na Reprenais. Por quê? Eu não tenho filho homem, minha filha é casada com um arquiteto, não se interessa por isso, você vai ser diretor aqui. Eu vou ter, não tem sentido, eu assisti o teu programa, gostei do teu programa e você tem a idade certa para ser diretor aqui. Você vai. Bom, começou uma discussão, eu falei, ô Walter, eu estou há 8 anos no Brasil, eu vou ser um dia, meu sonho é ser diretor no Brasil. Não inventa essa história de vir para a Reprenais, que eu não vou sair, não vai sair. Por acaso, naquela semana seguinte, ia ter um congresso de propaganda em São Paulo, que eu ia defender uma tese. Fui. Ele aí resolveu ir comigo para o congresso, foi comigo para o congresso. Chegou lá, me levou para conhecer o escritório da Reprenais em São Paulo. Chegou no escritório, cometeu a irresponsabilidade de me apresentar como novo diretor da empresa, sem que eu tivesse pedido demissão do Jornal do Brasil. Bom, aí voltamos para o Rio, chegou no Rio, marcou uma reunião no clube, aqui no Mias Clube. Aí, era um domingo à noite, eu falei, olha, amanhã, segunda-feira, você começa na Reprenais como diretor no Rio de Janeiro. Não aceito, desculpa, você vai ganhar o dobro que você está ganhando, é irrecusável, está fechado. Eu fiquei emocionado com aquilo, falei, bom, não tem jeito, não vou. Fui ao Jornal do Brasil, né? Aí contei a história, porque é isso, estou saindo, não quero nenhuma compensação, nada. Eu vou embora porque eu estou motivado por outro negócio. Uma empresa muito séria, muito capitalizada. Cícero Loenrot era irmão do Walter Loenrot. Walter Loenrot, dono da Reprenais, austero, discreto, totalmente diferente do irmão, que era dono da Standard Propaganda, a maior agência do país, mas uma pessoa extremamente promocional, recebia embaixadores da casa dele, viagens internacionais, uma pessoa muito conhecida. Já o Walter não, o Walter tinha Fusquinha,
discreto, investia em negócios imobiliários, não queria aparecer em nada, enfim, super discreto. Aí, como a proposta minha era de revolucionar a Reprenage, que dá um dinamismo, aí vi a primeira chance, fazer um anúncio na revista Propaganda, para dizer que a Reprenage estava começando uma fase nova. Aí pegamos como agência a Estândar Propaganda, que era do irmão do Walter. Cheguei lá, reuni com um grupo, tinha Maurício Cohen, tinha Capinã, Montserrat, era a turma da criação da Estândar. Sentamos, aí me apresentaram um anúncio, que era uma ilustração de uma bisnaga comprida e uma boca mordendo essa bisnaga, e era assim: a Reprenage tem milhões de consumidores do seu produto, tente ignorá-la. E vi um texto dizendo que os principais veículos do país eram clientes da Reprenage. Né? Aí eu vi aquele anúncio, me deu realmente uma sensação assim, interessante. Então, eu falei: olha, vamos distribuir os pães enrolados no anúncio. Sai o anúncio na revista Propaganda, página dupla, vamos fazer reprint desse anúncio e vamos embrulhar em pães verdadeiros, feitos em padarias, e vamos distribuir pães no mesmo dia para as agências do Rio e São Paulo. Fizemos isso. Foi uma revolução no mercado. As pessoas mandaram telegrama, ligaram, foi uma confusão danada. E a partir daí, vamos partir para uma área mais audaciosa. Quem sabe a gente consegue veículos locais. Pegamos a última hora. Samuel Weiner nos entrega a conta, ele fecha o departamento de publicidade dele e entrega toda a conta de publicidade para a Reprenage. E aí passei a ter um relacionamento diário com o Samuel, porque Samuel tinha necessidade de ter anúncio, né? Foi muito bom, ele gostou muito da experiência e tal, e chegou uma hora que eu conquistei, por exemplo, a conta do New York Times. Tinha uma senhora que representava o jornal, falei: bom, temos que abrir agora o departamento internacional. Procurei essa senhora, que chamava-se Desi Vignoli. Falei: Desi, você trabalha sozinha e tal, representando o New York Times, tal, mas eu tenho interesse em pegar esse negócio. Então, aí fizemos negócio. E daí veio o Time de Londres, os jornais japoneses, montamos um departamento, eu tenho uma gerência lá, uma moça chamada Gisela Clapper, que dominava muito bem o inglês, tal, para fazer essa participação. E aí, vida segue, fiquei felicíssimo 2 anos e meio nessa aventura, até a morte do Walter, o dono da empresa, morreu. Morreu, assume o genro, arquiteto, tinha ideias diferentes, a pessoa que não era do mercado. Eu, desmotivado, resolvi sair e recebi um convite para ir para o Correio da Manhã. O Correio da Manhã, na época, eram os Alencares: Maurício, Marcelo e Mário, né, os 3 irmãos. Maurício, grande empreiteiro, tinha a Metropolitana, né, de engenharia, e era o investidor do jornal. Marcelo era advogado, né, e trabalhava também, depois foi para ser correspondente em Nova York. E o Mário era uma pessoa que entendia de propaganda e era o meu amigo também, né? E aí me levou para ser gerente do Correio. Eu fui, mas 3 dias depois de eu ter chegado no Correio da Manhã, o Samuel me liga, Samuel Weiner me liga: como é que é isso? Você larga aqui a Reprenage, vai para o Correio da Manhã, que história é essa? Eu quero imprimir o jornal aí no Correio, nas oficinas do Correio. Eu também. Cheguei primeiro para o Mário, falei: Mário, o Samuel me ligou agora há pouco, quer imprimir, né, os jornais aqui na rotativa do Correio. Mas meus irmãos não têm interesse, de repente pode ter que dar problema financeiro aí, confusão. Eu falei: escuta, Mário, não perde nada em conversar. Eu, pelo menos, recebo o Samuel, converso com ele, ver o que pode dar. Aí os irmãos resolveram aceitar o convite, né, de conversar com o Samuel. O Samuel foi lá, e aí começaram as reuniões. O Samuel querendo imprimir, o Correio da Manhã querendo garantias, né, para receber trabalho de impressão. Disso aí saiu a compra do título à última hora. O Samuel chegou e vendeu o título para os Alencares. E eu, que estava na gerência do Correio da Manhã, passei a ser diretor comercial da última hora. Daí eu lanço a coluna Contato também na última hora. Saio da televisão, passo para o jornal, coluna Contato. A coluna justamente era para chamar a atenção do leitor publicitário do jornal Última Hora. Isso aconteceu. O jornal começou a ter mais prestígio, começou a ter mais anúncios, até que de repente recebo um novo convite para ir para o Globo fazer a coluna Panorama Publicitário. Eu aí recebi convite para ser diretor da Associação Brasileira de Propaganda, aceitei. O presidente era o Sani Sirotsky. Nesse meio tempo veio o convite para ir montar uma agência para o Grupo Denasa. O Grupo Denasa, o presidente Juscelino Kubitschek,
tinha como diretores, lá, presidente executivo, o Barbará Neto, que era casado com a Márcia Kubitschek, e o Rodrigo Lopes, que era casado com a Maristela Kubitschek. Me chamam, me fazem um convite, indicação do Arnaldo Esquier, né, amigo meu de Manchete. O Juscelino ia muito almoçar na Manchete e era muito amigo de Adolfo Bloch, ficava uma camaradagem, né? Então ele ia com os genros dele, levava o Rodrigo, levava o Barbará. Um dia o Arnaldo estava na mesa, mas estava o João Piero Neto também, almoçando e tal. Aí saiu a conversa, estamos precisando de uma pessoa de marketing, uma pessoa para montar uma agência para nós e tal. Aí o Arnaldo joga meu nome na mesa, me chama, e aí foi muito interessante, porque tinha uma reunião de diretoria famosa, que ficavam 25 diretores em torno de uma grande mesa, e o Juscelino na cabeceira, ladeado pelos genros. Aí o Barbará pede a palavra, vamos apresentar o Jomar Pereira da Silva, que está começando conosco, está montando para nós uma empresa de publicidade, a Denasa Marketing e Comunicação. Então o Jomar vai ter aí 15 minutos para explicar, né, o que ele vai fazer aqui no grupo. Eu comecei a falar, o Juscelino falou, só um instantinho só, o que é marketing? Ele me deu um susto. Eu falei, bom, esse homem foi tudo na vida, né? Esse homem foi prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas, presidente do país, foi senador, e agora é presidente do banco, um grupo, né, de empresa, e vai me perguntar o que é marketing. Esse homem fez marketing a vida inteira. Eu falei, presidente, o senhor fez marketing a vida inteira, quer dizer, pode ter sido intuitivamente, agora a coisa está um pouco mais moderna, está mais sofisticada, porque os instrumentos de marketing, a pesquisa de mercado, você faz toda uma série de estudos, de planejamento, visando atrair o consumidor, atender o consumidor com produtos e serviços. Isso, basicamente, em essência, é o marketing. Então, o seu discurso, talvez, como político, foi isso. Ao longo da sua vida, o senhor foi uma pessoa sedutora, né, que conseguiu atrair pessoas, vendendo sonhos, vendendo ideias, que essas ideias foram aceitas e, por isso, né, o senhor teve esse sucesso que teve. E aqui no banco, especificamente, nós vamos fazer exatamente isso. Cuidar da imagem do banco, das empresas ligadas ao banco. Tudo isso vai ser feito para que as pessoas tenham do banco uma boa imagem. Essa é a função do profissional da muito bem, então vamos continuar. E foi ótimo, daí começamos a trabalhar. Eu era sócio dessa empresa, ficamos alguns anos. Depois, um dia, vem um convite de São Paulo, Renato Castelo Branco, ele vem ao Rio, me procura e fala, queremos montar a CBBA no Rio de Janeiro. O que foi bom? Só posso sair se o grupo Denasa concordar que eu saia. Eu sou sócio, não posso fazer uma responsabilidade de abandoná-los dessa maneira. Aí foi bom, então você consulta o grupo Denasa, se eles quiserem, eles vão participar também da sociedade. Vem você e vem o grupo Denasa como sócio. Aceitaram. Fizemos, lançamos a CBBA no Rio de Janeiro, maravilha, muito sucesso. Tem muitas histórias, por exemplo. Uma delas com o próprio Juscelino, né? Porque o Juscelino era uma pessoa extremamente cativante, me deu exemplos assim de simplicidade, exemplos assim das atitudes do Juscelino. Então ele tinha uma atitude extremamente, né, cordial com os funcionários. Outra coisa, não deixava de responder a ninguém. Telefone, carta, pessoas que pediam audiência para ele, respondia a todas as pessoas. A questão absoluta de ser uma pessoa que atendia as pessoas. A partir, por exemplo, de uma secretária minha pedir para que uma irmã dela, fazendo faculdade, pudesse entrevistar o Juscelino. Não tem problema nenhum. Pedem esses alunos trazer um gravador, eles vão ter 15 minutos. Esse era o Juscelino, que era uma pessoa que atendia as pessoas. Isso me fez um bem extraordinário. Foram duas lições assim que eu tive, além dessa com o Juscelino, por exemplo, a outra com o Renato Castelo Branco. O Renato chegava antes das reuniões marcadas. Você marcava uma reunião 9 horas, o Renato chegava 8h30. Aí um dia eu perguntei, Renato, por que essa obsessão sua, né, de chegar antes das horas marcadas? Ele falou, é psicológico, é importante. Primeiro, eu não gosto de chegar atrasado nunca, em nada. Quando você chega antes, você está mais confortável, você domina a situação, você domina o ambiente. A pessoa quando chega, normalmente chega pedindo desculpa, já chega atrasado, foi o trânsito, foi isso, foi aquilo, nunca mais cheguei atrasado nos meus compromissos, passei a ser super pontual. Esse é um exemplo assim, vamos dizer, de comportamento, aí você vai tendo um aperfeiçoamento profissional e como ser humano. Um dia me aparecem lá os sócios de São Paulo dizendo, nós vamos vender todas as ações
uma agência americana, da Thomson. Se você quiser continuar como sócio, você continua, escolhe. Eu falei, não, vou vender com vocês. E aí continuamos ainda como funcionários. Eu fiquei mais um ano, recebo um convite da Varig para dirigir uma agência chamada Expressão Brasileira de Propaganda, que era uma house da Varig, eu ser vice-presidente da Expressão, tendo a responsabilidade do escritório do Rio e de Brasília. 5 anos de boa experiência, até que também um dia me chamaram e falaram, a Varig vai se desfazer de todas as empresas, vai se desfazer de hotel, vai se fazer de revista Ícaro, vai se fazer da agência de propaganda, então o nosso negócio vai acabar. Aí eu saí, fui trabalhar com o Marcelo Alencar. Foi o Ronaldo César Coelho que me convidou. O Ronaldo era secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Marcelo, no estado do Rio. O Ronaldo César Coelho me faz o convite para trabalhar com ele e me nomeou subsecretário de Turismo na secretaria dele. 3 meses depois, Marcelo me chama, me tira dessa área para ser o coordenador geral de divulgação do governo do estado. Você tem que trabalhar com muitas agências de propaganda, então orquestrar tudo isso, que tudo se harmonize, é muito complicado. Então você acaba não conseguindo realizar um sonho, né? Você tem ideias interessantes, o Estado, né? Para a imagem do Estado, a imagem do governo, mas a burocracia e as dificuldades que você tem são muito grandes e acaba se frustrando. Então terminou o governo, né? Eu já tinha uma com meus filhos, uma empresa de marketing, Namastê Comunicação, e comecei a prestar assessoria, fazer consultoria de marketing para várias empresas. Eu presidi a Associação Brasileira de Marketing, realizando congressos de marketing. Presidi a Associação Brasileira de Agência de Propaganda, também foi muito interessante, porque tudo aquilo que eu fiz, eu procurei fazer direito, procurei fazer com seriedade. Uma das últimas realizações minhas nessa área de associação foi criar os encontros de redação publicitária. Eu percebi, né, que tinha um espaço para entrar nessa área de redação de publicidade. Aí criei os encontros de redação. Lançamos visando fazer na Casa de Cultura de Paraty. Tem capacidade para 200 pessoas. Quando lançamos a campanha, o primeiro encontro, nós tivemos mais de 1000 inscrições. Resultado, eu não podia fazer na Casa da Cultura porque não tinha espaço. Fui ao pátio da cidade e fiz o primeiro encontro dentro da Igreja da Matriz, que é a principal igreja de Paraty. Aí fiz depois dos outros anos, fiz durante 6 anos na Casa da Cultura, depois fizemos na Academia Brasileira de Letras e fizemos depois na Casa da Casa de Rui Barbosa. O que era esse evento? Basicamente, palestras de grandes publicitários de redação, um concurso universitário para estimular a redação de jovens, e eles ganhavam bolsas na Escola Superior de Propaganda e Marketing, que era a patrocinadora do evento, e tinha a entrega do Jeca Tatu. O Jeca Tatu é um prêmio, um troféu, que nós entregamos então ao longo de 10 anos para grandes redatores publicitários. Todos eles ganharam, Roger Treveto, Nizam, do Alíbio, Alex Perisnoto, Neil Ferreira, enfim, todos os grandes publicitários ganharam o troféu Jeca Tatu. Passados 10 anos, eu achei que tinha cumprido uma missão. Resolvi encerrar fazendo na própria escola, que foi patrocinadora desses 10 anos, um evento. Convidei a Cora Ronay para fazer uma palestra e pedi que a diretora da escola, a Flávia Flamini, fosse a mediadora. E, para surpresa dela, entregamos o Jeca Tatu, o último, a Flávia Flamini, por o apoio que ela deu a essa atividade. Foi uma experiência muito interessante. A gente acompanhou, né, o desenvolvimento da criação publicitária ao longo desses 10 anos. E o pessoal de redação, então, pôde participar, né? Não só os jovens, a garotada que estava começando, mas profissionais mesmo, que se prepararam para fazer as palestras, que se prepararam ouvindo novidades do mercado, né? As transformações que estavam ocorrendo. E é isso, quer dizer, eu acho que foi válida a experiência. Como tinha feito também, anos atrás, o Festival de Videotape Publicitário, numa época em que foi moda o videotape, porque você fazia os comerciais de forma mais rápida e mais barata. Isso está superado, mas na época foi importante. Então a gente criou, por exemplo, em Búzios, o Festival do Videotape Publicitário, o VT Búzios. Foi próprio, por ter uma visão, né, momentânea, contemporânea, de o que pode ser útil naquele momento para o mercado. Essa é a atividade que eu acho que vai interessar. Que é importante você ter a sintonia com o mercado, né? Você perceber
qual é o desafio e fazer alguma coisa que possa atender esse desafio. Essas associações que eu assumi, por exemplo, a última que eu participei foi a LAP, Associação Latino-Americana de Agência de Propaganda. Eles fazem lá, com muita competência, o Festival de Gramado a cada 2 anos. Tive chance e peguei a representação, por exemplo, de um festival em Portugal, Festival Internacional de Língua Portuguesa. Fizemos durante 8 anos, fizemos 3 anos em Cuba, o Festival Internacional de Comunicação de Bem Público. Foi uma surpresa para mim, não imaginava que fosse encontrar 15 agências de propaganda em Cuba, em Havana. E aí, experiência assim, Festival Nova York, foi julho do Festival Nova York, Festival no México, participei durante uma semana jogando campanhas lá mexicanas. Quer dizer, vivi muito esse clima, né, de festivais internacionais, assistir o desenvolvimento do Festival Internacional de Cannes. O Festival de Cannes passou a ser em Cannes depois, ele começou em Veneza. A cidade de Veneza, como não proporcionava muito boa estrutura para a realização de grandes festivais, o festival então se transferiu para Cannes. Ele perdeu o charme que tinha em Veneza, que era uma coisa só de filme, de publicidade, só comerciais. E aí foi crescendo. Hoje é um monstro de festival. Enfim, são experiências que vão somando até que você vai amadurecendo e chega o dia de hoje. Qual é a experiência que sobra disso tudo? A publicidade e o jornalismo me deram tudo. Tudo aquilo que eu consegui construir na vida foi com muito trabalho, trabalhando com paletó e gravata durante muitos anos, né? Enfrentando muitos desafios, dizer, nada vem de graça. E quantas pessoas me procuram, às vezes, né, garotada quer entrar em propaganda, quer logo, né, ser premiado, quer ganhar prêmios de publicidade. Eu sempre falo, gente, o importante é começar. São 2 coisas fundamentais. Você tem que ter muita força de vontade para entrar e tem que começar qualquer que seja a oportunidade que ele dê. Procura outras funções, começa. O importante é começar. Depois você vai desenvolvendo e vai vendo que área você vai querer ser. Quando falam também, bom, o mercado está se encolhendo, não acho isso, o mercado está se ampliando. Quantas pessoas estão aí surgindo no mercado com blogs, né, criando seus próprios veículos? O mercado digital é enorme. No período que eu comecei, é evidente, você tinha no Rio de Janeiro, por exemplo, você tinha o Jornal do Brasil, tinha o Globo, tinha Última Hora, o Jornal do Comércio, o Jornal, o Diário de Notícias, o Mundo da Imprensa, à noite, a Gazeta, enfim. Bom, eu me lembro que eu chegava no Jornal do Brasil de manhã, na segunda-feira, a gente passava, né, os olhos para ver o que tinha nos outros jornais na concorrência. Não existia o Globo nos domingos e não existia o Jornal do Brasil na segunda-feira. Isso aí mudou, quer dizer, você imagina, seria impensável hoje você não ter um jornal, o Globo, o Jornal do Brasil, no domingo e segunda-feira. Esses veículos, houve uma transformação muito grande, houve uma mexida de mercado. E hoje, quer dizer, eu acho que o mercado até com maior chance, né? Se você tem menos veículos impressos, você tem, por outro lado, muitos outros veículos eletrônicos, né? E essa possibilidade de você fazer o seu próprio conteúdo. Você começa, às vezes, desenvolvendo uma brincadeirazinha no Facebook, fazendo historinha no Twitter, de repente você está produzindo conteúdo, está crescendo, como tem aí várias pessoas que estão ganhando dinheiro dessa atividade. Então acho que estamos vivendo uma fase de ouro da comunicação. Ao longo dos anos, algumas coisinhas engraçadas aconteceram, né, na minha experiência, né, com jornal, com agência de publicidade. Eu um dia recebi um convite do Fernando Carlos de Andrade para colaborar com o Diário Carioca aos domingos, fazendo artigos, entrevistas com pessoas conhecidas, pessoas de sociedade, preferência pessoas que praticassem até esporte também. Aí eu achei aquilo muito bacana, aceitei, né, eu trabalhava no Jornal do Brasil, mas tinha espaço, né, para poder fazer colaboração, manchete, fazer fotos para o Diário Carioca. Muito bem, aí resolvi o seguinte, resolvi convidar para a primeira entrevista a pessoa que me ensinou a esquiar. Convidei o Múcio Lodge, um senhor, filho de Evaldo Lodge, uma pessoa muito conhecida, e que tinha lancha, que tinha me ensinado a esquiar. Eu falei, poxa, eu vou, né, retribuir, fazendo uma gentileza, entrevistando. Aí convidei o Múcio com o maior prazer, botou a lancha na água, com o marinheiro, né, saímos da Baía de Guanabara esquiando, ele fazendo 1000 peripécias e tal, né? Voltamos, ele deu entrevista, escrevia a matéria. E tinha uma coisa curiosa, porque você não dava os títulos da matéria, né? Você escrevia
máquina de escrever, né, galera? Entregava as laudas e o título lá na redação, o Fernando falou, Fernando Carlos de Andrade, não, deixa que o título a gente dá. Muito bem, como era a primeira matéria que eu tinha escrito no Diário Carioca, acordei domingo excitado, né, para ver o resultado da matéria, corro na banca de jornal, compro o Diário Carioca, título da matéria, careca famoso vai dar aula de esqui na Bahia. Cortou relações comigo, Múcio Lodi passou a não me cumprimentar mais. Fugia de mim na varanda, ele entrava no iate, ele se escondia atrás da coluna. Um vexame total. Outro episódio. Aquelas coisas de Samuel Weiner, né? Houve uma paixão. Samuel Weiner se apaixonou por Adolfo Bloch e vice-versa. Aí o Adolfo convida o Samuel para fazer um jornal, jornal de domingo. Um jornal em offset, muito bonito, para circular teoricamente aos domingos. E aí me convidam para escrever também sobre propaganda nesse jornal. Eu comecei a escrever e coincidiu, logo depois de eu começar a fazer 3, 4 domingos, uma possibilidade de fazer a cobertura do Festival de Cannes. Eu fui para Cannes, participei do festival, fiz as entrevistas, fui para Paris, cheguei no escritório de Paris, quem dirigia era o Cláudio Mendes Souza. Entro no escritório, peço uma máquina de escrever o Cláudio. Escreva uma matéria, como é que tinha sido o Festival de Cannes e tal. Quando eu cheguei, aí eu falei, Cláudio, eu preciso que você mande para o Brasil o quanto antes isso, que é para entrar na revista Domingo, lá no Jornal Domingo. Eu falei, não precisa fazer essa preocupação não, já não tem mais jornal. Tinha acabado o jornal, vamos tomar um cafezinho aqui. Eu servi um café amargo. Essas são coisinhas que vão acontecendo na Turquia. Outra vez, também Samuel tinha loucuras assim, né? Gênio, aquela coisa de gênio. Quando eu peguei a conta do New York Times, aí saiu o anúncio dizendo que a Reprenage conquistou a conta do New York Times. Ele liga para mim, Samuel, eu tenho uma pessoa para te indicar, para o escritório de Nova York. Falei, Samuel, eu não vou abrir escritório de Nova York, Samuel. Eu preciso ter gente aqui no Rio, São Paulo, então, para vender publicidade para mandar para Nova York. O jornal está lá não precisa de ninguém. Não, mas é importante, prestígio para a Reprenage, para a tua empresa. Eu tenho um nome especialíssimo, uma pessoa que vai ser fantástico para você. Eu falei, quem é? Aí ele falou o nome, eu conhecia a pessoa, eu falei, Samuel, por favor, essa pessoa não tem nenhuma condição de assumir o escritório da Reprenage em Nova York. Não tem credibilidade, vai ser um total fracasso. Eu falei, mas você quer montar uma igreja ou um escritório comercial? Essa pessoa que eu estou indicando é melhor do que eu, do que você, juntos. Simplesmente ele não tem nenhum caráter, ele é ótimo. Pô, me deu um susto e desligou o telefone. E esse era o Samuel. Samuel era uma figura genial, era das pessoas que eu conheci mais sedutoras. Ele era muito feio, né, fisicamente, e tinha uma capacidade de persuasão, né, de sedução incrível. É um personagem inesquecível.